Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: tudo contribui para o nosso crescimento. Amados, quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, em relação a aquilo que o apóstolo Paulo estava vivendo nos seus dias, nós podemos trazer também para a nossa realidade e entender que isso é comum também nas nossas vidas. Muitas vezes, de acordo com as situações e os problemas que nós estamos vivendo, é fato que nós iremos identificar essas mesmas características. Muitas vezes nós nos encontramos atribulados por questões que envolvem a nossa vida em relação ao nosso trabalho, ao nosso ministério, à nossa família. Isso é comum nas nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos perplexos com a reação, a realidade das pessoas que convivem conosco. E às vezes isso nos traz até perseguição por causa do nosso posicionamento, por causa dos nossos princípios. E muitas vezes isso nos deixa realmente abatidos, porque nós muitas vezes não esperamos esta realidade vindo, às vezes, de pessoas que estão próximas. Mas este é um contexto natural da nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que tudo isso contribui para o nosso crescimento na intimidade para com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele inicia o versículo 7 dizendo desse poder de Deus e que nós não somos nada. Ele compara a nossa vida como um vaso de barro, sem valor algum, mas o que realmente importa é o que está dentro desse vaso, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus nas nossas vidas. E diante desta manifestação, nós podemos entender o que o apóstolo Paulo coloca aqui como aquilo que ele busca, assim, o refúgio para ele continuar na luta. Ele diz que quando ele está atribulado, ele recebe essa força de Deus para que a angústia não tome conta do resultado de tudo isso. Ele diz que quando ele está perplexo, ele também busca no poder de Deus para que ele não desanime diante das situações e não venha a abandonar aquilo que ele tem como princípio, aquilo que ele defende, as suas convicções. Ele também diz que diante das perseguições, ele não se encontra desamparado, porque ele entende que o Senhor Jesus está presente em todo o tempo na sua vida. E mesmo quando ele está abatido diante de todas essas situações, ele diz que ainda assim ele não está destruído, porque o poder de Deus supera todas as suas dificuldades. E amados, é nesse sentido que a palavra de Deus, ela nos traz nesta manhã essa meditação para que nós possamos entender que a nossa vida realmente ela está nas mãos de Deus. Às vezes até nós questionamos Deus em relação àquilo que está acontecendo. Quando nós nos desanimamos, quando nós estamos enfraquecidos pelas lutas que nós passamos, pelas dificuldades, mas quando isso acontece, nós entendemos que Deus, ele está cuidando de nós e muitas vezes ele está usando isso para forjar realmente o nosso crescimento. Então, em vez de nós ficarmos lamentando, murmurando, as situações da nossa vida, nós precisamos agradecer a Deus e saber que Deus está
conosco nas nossas dificuldades. Nós não podemos parar, nós devemos sempre encontrar na presença do Senhor Jesus força para que nós possamos continuar a luta. Em vez de lamentarmos, nós precisamos realmente confiar no nosso Deus, confiar no amor de Deus para conosco. Porque é assim que a palavra nos diz que o Senhor Jesus, Ele estará sempre conosco, diante das tribulações, diante dos problemas. E lembrar que o Senhor Jesus, Ele já venceu esta batalha. Nós podemos passar por lutas, podemos passar por problemas, mas nós entendemos que Jesus já venceu. E nós podemos confiar que seremos também vencedores, porque nós caminhamos com esse Deus maravilhoso que nos sustenta e nos dá ânimo todos os dias. Por isso, amado, diante das tribulações, das perplexidades, das perseguições, do abatimento, não desista. Continue firmado no Senhor Jesus, para que Ele continue fazendo a sua vontade na sua vida. Amados, eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu problema nos dias de hoje, mas esta palavra traz para nós uma segurança de que o Senhor Jesus, Ele realmente é aquele que tem o poder, é aquele que cuida de nós. E nós precisamos confiar nesse Deus maravilhoso. Por isso, que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, graças te damos, porque em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas que nós vivemos no nosso dia, nós sentimos, ó Deus, a tua força, o teu poder, que tem, Senhor Deus, nos animado, que tem nos deixado, Senhor Deus, fortalecidos. E diante, Senhor Deus, das batalhas, diante, Senhor Deus, dos problemas do dia a dia, o Senhor tem, ó Deus, nos dado alegria, o Senhor tem nos concedido vitórias. Fato é que estamos aqui nesta manhã, recebendo a porção necessária do Senhor, para que esse dia seja mais um dia abençoado. Deus, fica conosco, abençoe a vida dos meus irmãos nesta manhã e nos dê a tua paz. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até uma próxima.